de irmão e de amigo. E eu louvo a Deus pela vida dele, porque ele falando aqui, quando o pai estava doente, poucas pessoas visitaram, assim, de líderes, de pastores. E eu me lembro muito bem dele. Me lembro muito bem dele. E não somente visitou, ele ficou, quando chegou, ficou até o término, como ele falou aqui, e isso é coisa que a gente nunca paga, né? Nunca paga. E é um amigo, eu louvo a Deus pela vida dele, e Deus tem abençoado ele. Eu fico observando, ele esteve ali em Apicum-Açu, chegou aqui, e hoje nós temos esse bonito templo, e não somente o templo, mas o trabalho desenvolvendo, crescendo, e eu fico muito feliz por isso. Que Deus continue abençoando ele, abençoando a esposa e a família, né? Nós temos aqui os pastores que estão aqui do projeto, né? Pastor Jairo Vieira, pastor José Nascimento, pastor José Nilton, pastor Sérgio, digo pastor Sérgio, né? Digo pastor Sérgio ali, Guimarães, né? No estudo de casais, pastor Carlos, né? Palavra e a missionária Gleis, pastor Antônio, pastor José Ricardo, pastor Abraão, um amigo também, pastor Euro Carlos, pastor Augusto, pastor Justino, pastor Rubens Ribeiro e o pastor Wesley, né? Deus abençoe a cada pastor. Cantor Lucílio canta muito bem, adora a Deus muito bem, né? Eu estava agora numa cidade aí, e lá tinha uma cantora, e ela canta nesse estilo aí, achei bonito, e ele canta muito bem para a glória de Deus. E nós louvamos a Deus. Muito bem, meus irmãos, nós daqui a pouco tem um culto, são 3h15, vamos abrir as nossas Bíblias no texto que foi lido, está aí a temática, nós vamos tratar sobre o que o pastor nos passou, viu? E vamos seguir, primeiro eu vou usar o texto bíblico, depois nós vamos para a apostila. Muito bem, Mateus, capítulo 16, verso 13 a 20. Mateus 16, 13 a 20. Muito bem. E aí os irmãos podem continuar com a Bíblia aberta para fazer as suas anotações, se quiserem. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outro Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo, né? Muito bem, a nossa temática: na doutrina e na fé edificarei a minha igreja. Meus irmãos, na doutrina e na fé edificarei a minha igreja. Muito bem. Nós vamos falar sobre isso, mas antes nós vamos usar o texto bíblico aqui, que nós estamos com as nossas Bíblias abertas, e nós temos aqui uma confissão, porque a doutrina, que quer dizer ensino, e a fé, essa palavra fé,
ela tem várias conotações. Se você pegar um dicionáriozinho grego, você vai ter pistes, que é uma palavra do original, que tem muitos significados. Fé fala de confiança, que é mais uma expressão do Velho Testamento. Emunar é a palavra hebraica para fé, mas a fé, ela fala de vários significados. Por exemplo, tem a fé comum, que todo mundo tem a fé intelectiva, como o próprio Tiago diz de Satanás, no capítulo 2, crê que estremece. Veja que o Satanás também tem fé. Tem a fé no sentido de crença comum. A fé no sentido de crença comum, ela está presente nas religiões. Quando você lê sobre as religiões mundiais, você pode observar que todas as religiões do mundo, elas expressam a sua fé, que é chamado também de crença. Então, o budismo tem a sua crença, o shintoísmo tem a sua crença, todas as religiões do mundo têm as suas crenças, ou seja, tem um tipo de fé. E tem também a fé na fé, não é a fé em Deus, tem a fé na fé. O que é a fé na fé, pastor Aziel? É aquela fé que a pessoa diz, eu creio em mim, eu creio no meu pensamento, eu creio na minha ideia. Aí a Bíblia, quando você lê Marcos, me parece 11:22, veja aí se eu não estou enganado. Marcos 11:22, nós temos que ter todo o cuidado para não ter fé na fé. E tem muita gente hoje que está pregando isso. Você é capaz, olha para dentro de você, você tem uma potência. E o profeta Isaías diz, 64, que as nossas justiças são como o quê? Então não tem nada de potência em tu não presta para nada. Pode tirar da tua mente isso, esse negócio, eu sou potente, eu sou capaz, nada disso. Olha o que diz aí a Bíblia, como é que está aí? Marcos 11:22, quem achou? E Jesus respondendo disse, pronto, tendes fé em Deus, ele não diz, tende fé em você. Isso é tão tal, irmãos, que é tão linda a Bíblia, é tão lindo a Bíblia, que tem hora que até a fé que eu tenho, eu sou fraco com ela. Às vezes, eu quero até fugir dessas coisas, para me trazer outras mensagens. Mas na hora que eu abro a Bíblia, aí a minha Bíblia não deixa eu falar aquilo que não está. Olha, vamos ver aí, Tiago, só para os irmãos terem uma ideia. Aqui nós estamos falando da fé, da doutrina, na doutrina e na fé. Edificaria a minha igreja. Nós vamos falar sobre esses dois pilares. Tiago 5, começa aí do 14, só para ver. Aí o irmão pode ficar de pé, ou o pastor, e ler bem alto, para nós despertar o sono. Vamos lá. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. Ser-lhe-ão. Pronto. Então veja bem, está alguém doente? Qual é o correto de alguém estar doente? Se está doente, qual é a primeira coisa que um doente tem que fazer? Vamos lá, diga aí, igreja. Não, preste bem atenção. Se eu creio em Jesus, se eu tenho fé, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer quando a doença chegar? Orar a Deus. Mas por que aqui ele não está orando a Deus? Por que ele está mandando chamar os presbíteros? E veja bem, esse irmão não está desviado. Porque tem irmão que quando, irmão, estou tão mole, tem irmão que vai orar pelo outro, quando ele chega lá, aí o irmão diz, irmão, estou assim mole. Tu não tem fé não, irmão? Cadê tua fé? Cadê tua crença? Ele tem. Só que tem doença que você não tem nem coragem para orar. Não é que você não tenha fé, não é que você não seja homem de Deus. Tem lutas que nem levantar do chão a gente consegue. Aí é nesta hora que nesse tipo de doença
Aí a Bíblia diz: mandem chamar quem? Os presbíteros. Veja que nós temos vários modelos de cura. Aqui não é uma legalização para culto da unção, não. Aqui é uma cura e uma legalização na casa do enfermo. Se você pegar Marcos 16, aí você tem os milagres seguidos na pregação, na evangelização. A Bíblia diz no verso 20 de 16 de Marcos: e tendo eles partidos, cooperavam com ele o Senhor com sinais e maravilhas. Nós temos curas que confirmam o que o pregador está pregando. Não é que a mensagem precisa de cura. Escutem bem outra coisa. Nunca pensar assim: se não tiver cura, se não tiver um milagre, então Deus não operou. Não. Se eu disser que o evangelho precisa da cura e do milagre para confirmar o evangelho, eu estou dizendo que o evangelho não presta. É a mesma coisa da graça, que é salvadora em Cristo, e eu usar dizendo que eu preciso fazer mais coisas para ser salvo. Ou seja, nesse caso, o sacrifício de Jesus não é suficiente. O evangelho já é o grande milagre, a ressurreição de Cristo, a vida de Cristo. Agora a Bíblia diz que ele a confirmava. Então nós temos que ter todo cuidado para não prejudicar isso aqui. Então tem pessoas que têm fé na fé, mas não têm fé em Deus. Por isso que Marcos diz: tendes fé em Deus. E ainda Deus ajuda na nossa fé fraca. Se vocês pegarem o capítulo 12 de Marcos, a Bíblia diz que eles foram orar para Deus soltar Pedro. Estava orando lá para Deus soltar. E aí, quando o Pedro chegou batendo na porta, o que foi que a menina fez? A Rodezinha correu e foi dizer para quem? Para os irmãos que estavam orando. Aí disseram: Pedro está lá fora. O que a igreja estava fazendo? E o que foi que a igreja respondeu? Tu está louca, menina? Tu não está sabendo que o Pedro está preso? É só para os irmãos terem uma ideia. É porque às vezes tem irmão: aqui quem não tiver fé. Irmão, se Deus não tiver misericórdia de nós. Vocês já viram aqueles irmãos? O pastor fulano de tal é um grande homem de fé. Irmão, se Jesus não tiver misericórdia de nós. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo? Então veja bem, quando você olha para Atos 12, aí a menina disse: Pedro está lá fora, a meninazinha. Aí, não, tu está louca, menina. Está bem na Bíblia. Vamos lá, para não dizer que é coisa da minha cabeça. Porque tem irmão que diz: não é porque o pastor Zé inventa um negócio. Não, irmão, é que a gente não prega isso. Aí a pessoa chega, irmão, quem é? Olha, por mim não tinha crente doente na igreja. Por mim não tinha problema, não tinha câncer, não tinha nada. Mas aí não depende de mim, irmão. Não depende de mim. Olha aí o verso 13. Quem lê aí agora? Comece pelo 12. É. Foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta. Mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Está doida? Ei. Tu está doida, menina? Nós não estamos orando a Deus aqui. Tu está doida? Vai lá para a tua porta, fica lá. A menina disse: é a voz do Pedro, não foi? Mas a igreja em oração, irmão, é porque Jesus é bom. Não é porque a gente sabe das coisas. Não é porque não, irmão, é porque Jesus é bom. É porque Jesus é bom. É assim. É desse jeito. Aí, os irmãos orando, os crentes orando, porque nessa hora, era na hora que ela dissesse assim: eu ouvi a voz do Pedro, ela não disse? Aí era para a igreja: eita glória, louvado seja o nome de Jesus, não era assim?
Deus ouviu nossas... Não, porque um pastor disse na igreja, irmão, não está chovendo aqui no sertão. E aí nós vamos fazer uma campanha de 1 mês aí, para Jesus mandar chuva. Aí pronto, e começa na segunda, que era o culto de doutrina. Aí pronto, lá vai o pastor. Aí uma velhinha levou o guarda-chuva dela. Aí quando foi chegando o pastor disse, irmã, nem está chovendo, para que a senhora quer guarda-chuva? Ela disse, não é orar para mandar chuva? Assim, irmão, é só se Deus nos ajudar. Esse negócio de estou pronto. Não, irmão, a irmã ali, não, irmão. Tem hora que a gente também até se faz como Paulo, se faz de forte, para não é assim? Não desanimar os outros. Pronto. Eu mesmo, quando a pessoa vem, pastor, será se vem? Vem. Pode ir. Vai dar. Meu irmão, creia. Aí eu saio, será se vai dar certo mesmo? Mas é porque a gente é assim, né? Vai. Mas ela afirmava que era assim. A menina, ela viu Pedro? Vamos lá, a menina viu Pedro? Não, a menina viu Pedro? Mas conheceu? A voz. Porque crente salvo conhece a voz do pastor. É a voz do meu pastor. Aí pronto, aí voltou. Aí ela disse, olha, eu ouvi, a voz é de Pedro. Aí como foi que a igreja disse? Olha a igreja, irmão, quando eu leio isso aqui, é por isso que eu fico lendo a Bíblia, Jesus, me ajuda, Jesus, porque os outros leem isso aqui, vê outras coisas, e eu só vejo o seguinte, eu vejo uma igreja falha, uma igreja, porque como diz um teólogo, a igreja é santa, mas é de crente de barro, não é assim? A igreja é santa, não adianta você ir para cá, tem irmão que quer mostrar que é um negoção, está lá, me parece que é em 2 Coríntios, 4:7, não é? Não é? Vocês têm esse tesouro. Não é que tu é tesouro, não. Hein? É o tesouro que está dentro do vaso de barro. Diz aí para o irmão que está ao teu lado, tu é só um vasinho de barro, diz aí para ele. Só um vasinho, mas tem um tesouro aí dentro. Eita glória! Tem um tesouro aí dentro. É o evangelho, meus irmãos. É assim. Aí é só para mostrar como a gente é de barro. A gente é fraquinho. Não tem esse negócio, a igreja está... E olha para cá, irmão. Isso aqui não era a igrejinha que não, já tem 100 anos. Não. Jesus tinha acabado de morrer. Era bem pertinho. Era bem pertinho. A igreja num fervorzão tremendo, orando, e aí pronto. Aí, irmão, vamos orar. O nosso já mataram o Tiago, mas Deus pode ainda salvar o Pedro, não é assim? Deus pode matar ele, o Tiago, mas Deus pode libertar o Pedro. E aí tome oração, liberta e tira o Pedro da prisão, porque o Senhor é Deus. Aí a meninazinha disse, o Pedro está lá fora. Não foi? Está lá fora, eu escutei a voz dele agorinha. Está batendo. Tu deixa de doideira, menina. Tu te aquieta, tu é para frente. Mas meu pai, sai daqui. Aí, pronto. Ele está lá fora. Aí o que a igreja disse? Estás fora de ti. Mas afirmava que assim era. A menina não tinha dúvida. É ele. É a voz de Pedro. Aí, então disseram, não, já que a menina está segurando a conversa, vamos fazer o seguinte, é o quê? Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. Mas antes a igreja caiu na superstição, não foi? Disseram que era o que dele? O seu anjo. Era o anjo. É assim, Não foi? Tem muito crente, irmão, que nunca a superstição já saiu dele. Aí pronto, um dia eu estava lá num local, e eu ia passando, eu menino, aí eu entrei no quintal da irmã, esposa de um presbítero, e lá o azeite não prestou. E eu estava na sala de aula, a escola era bem pertinho da casa dessa irmã. Aí a irmã, ei irmão, vem cá. Eu disse, o que essa irmã quer? Porque eu tinha entrado no quintal dela para pegar uma manga, para comer com sal. Aí ela, vem cá. E aí eu saí da sala.
Aí ela disse, vem aqui em casa. Aí eu fui. Ela disse, mexe esse azeite. E eu comecei a mexer. Eu disse, mas o que é, irmã? Não é porque quando tu passou aqui, o teu corpo, esposa de um presbítero, irmão. Aí ela disse que eu passei e o azeite cortou. Aí eu disse, e eu mexendo, e eu disse, meu Deus do céu. O que tem de crente, irmão, olha, é por isso que eu estou dizendo, olha, por isso que olhe para cá, irmão, por isso se não for a graça de Deus, nós não somos nada, irmão. É assim ou não é, igreja? Não é porque a gente tem alguma coisa, não é porque tu sabe orar, tem irmão que tem umas palavronas bonitas na oração, é assim ou não é? Mas não é não, você está fraquinho, não consegue mais nem orar, chama os presbíteros, e ele vai orar por você. Mas é assim. Eu acho lindo quando aquele pai, Jesus olha, e ele diz, levei aos teus discípulos e eles não puderam? Jesus, olha o jeito do meu filho, se joga na água, no fogo, o demônio pega ele. Mas tu crê? O que foi que ele disse? Quem se lembra o que foi que ele disse? Jesus, me ajuda na minha incredulidade. A melhor coisa, irmão, é quando você coloca-se diante de Deus, dizendo, Senhor, eu sei que tu existe, eu creio na tua palavra, mas eu, Senhor Deus, sou fraco, me ajuda, Pai. É assim ou não é, irmãos? Me ajuda, Deus. É assim. Porque quando você olha para o profeta Elias, capítulo 17, 18, aí tem irmão que diz assim, Elias, o profeta do fogo, o homem que desafiava os deuses. Irmão, até eu fazia aquilo que Elias fez. Pastor Aziel fazia. Só para mostrar que Elias não era um super homem de fé, no capítulo 17, a Bíblia diz assim, e disse Deus a Elias, vai. 3 vezes ou mais, você pode ler lá. Deus foi quem mandou Elias. Aquele negócio dele ficar, cadê Baal? Meio-dia, bora, clama. Aquilo ali, irmão, não era dele. Quem foi que mandou ele ir para lá? Deus. Então, quando Deus ordena, aí você vai com ousadia, porque é Deus que está te mandando. Amém, irmão? Aí eu gosto da Bíblia, o negócio é porque tem gente que pega a Bíblia e interpreta diferente. Vou mostrar mais um exemplo, vamos voltar aqui para o texto. Vocês se lembram do capítulo 9 de Atos? Quem era que estava agora cego, orando e jejuando? Quem era? Hein? Saulo. Era quem estava orando e jejuando. E quem foi que Deus mandou para ir orar por Paulo? Vamos lá, mais uma vez. Quem foi que mandou? Diga bem forte, só para me ouvir. Deus mandou quem? Quem era que estava mandando? E o que foi que o Ananias disse para Deus quando Deus mandou? Vocês já sabem. É porque a gente, irmão, pinta um quadro na Bíblia que não é o que a Bíblia está falando. Eu estou falando da fé à luz da Bíblia. Olhem para cá. Se vocês analisarem, a Bíblia diz que o Ananias disse assim, Senhor, tu não conheces esse homem? Tu não sabe quantos males ele tem feito ao teu povo? E Deus não respondeu ele, só disse assim, vai. Ele é um vaso escolhido para levar o meu nome. Pronto. Então, se algum irmão está aqui, e aí você diz assim, mas minha fé é tão pequena, mas não perde culto, continue assim. Mas a minha fé é tão pequena, tem hora que eu leio as coisas na Bíblia e não entendo, mas continua na igreja, venha para cá. O importante é que a tua fé em Jesus é tão grande, que você nunca desiste dele. Quem glorifica a Deus? É isso que é ser crente. Meus irmãos, é isso que é ser crente. É isso que é ser crente.
Então, quando você olha para essa questão, nós temos que ver a questão da doutrina e a questão da fé. Mas vamos só para o texto. Os irmãos observaram aí, em primeiro lugar, isso aqui é muito interessante. Às vezes a gente lê a Bíblia e algumas coisas passam despercebido, mas nós vamos atentar para isso aqui hoje. Olha, como é que diz aí o verso 13? Vamos lá, verso 13, do 16. Que o vento coisou aqui, vamos lá. Como é que diz o verso 13? E chegando aonde? As partes de Cesareia de Filipos. Vamos lá, olha para cá. Por que a Bíblia falou isso aqui, pastor Ziel? As partes de Cesareia de Filipos. Porque aqui, irmão, é muito interessante. Aqui você tem a prudência de Jesus, escutem essa. A prudência de Jesus. Como é que diz o verso 20? Olha, a gente tem que ler toda a perícope para entender. Como é que diz o verso 20? E mandou que dissesse aos seus que não contassem, eles não contassem que ele era o quê? Era o Cristo. Vamos lá. Prestem bem atenção. Agora olhem para mim aqui. O Senhor Jesus não queria colocar a vida de ninguém em risco. Mas vocês sabem que a ideia do Messias, ela era bíblica, ela era geral no judaísmo. Todo o judaísmo sabia, e ainda sabe, os ortodoxos, sobre a vinda do Messias. Escutem aí para vocês entenderem essa expressãozinha bem aqui. Todos sabiam, todo judeu que conhecia a promessa de Gênesis 3,15, Deuteronômio 18, verso 18, eles sabiam claramente da vinda de um Messias. Inclusive, até a cidade aonde ele haveria de nascer estava profetizado, lá em Miqueias, no capítulo 5. Então perceba que havia uma promessa que todo judeu era consciente, que o Messias haveria de vir. O Messias haveria de vir. E os judeus esperavam a vinda deste Messias. Só que eles começaram a falar de um Messias político. Começaram a falar de um Messias revolucionário. Começaram a falar de um Messias que haveria de vir e implantar as mesmas lutas que tinha no tempo da monarquia em Israel, confrontando os poderes. Então, essa ideia da vinda de um Messias, ela era normal naquela época. E no meio disso, no primeiro século, surgiram muitos homens que se diziam ser o Messias. Olha aqui. E essa palavra desses homens que diziam ser o Messias, começou a causar impacto na sociedade. Olha como isso é importante. Às vezes eu digo, pastor Eno, Costa Ferreira, isso aqui é gente boa, irmão, esse homem aqui, é gente boa isso aqui. O filho dele também é, mas eu estou falando é porque isso aqui me conhece desde meninozinho, ia lá para casa, aí pronto. O primeiro homem que me deu uma Bíblia de estudo foi ele aí, Costa Ferreira. Né? Até hoje a musicazinha dele ainda está aqui, Costa Ferreira. É assim. É assim. Lembro demais, é Costa Ferreira. Feliz é a nação, não era? Tudo vinha direitinho. Olha, então escute. Aí surgiram, tinha a promessa do quê que eu estou falando, para os irmãos acompanharem, tinha a promessa do quê? Do Messias. Vamos lá, tinha a promessa do quê? Do Messias. Século I, cheio. No período, vocês vão observar que muitos homens, Flávio Joséfo vai falar isso, muitos homens surgiram dizendo que eram quem? O Messias. E isso começou, olhem para cá, que eu vou falar algo muito sério aqui. E isso começou a ser badalado
De modo que eles transferiram um poder de um Messias divino, profetizado na Bíblia, para um Messias o quê? Hein? Político. Aí o negócio vai piorar aqui. Porque quando eles pegaram a ideia de um Messias político, esses homens que passaram a ser vistos como Messias, logo começaram a ser caçados, perseguidos, mortos por quem? Pelos impérios, pelas autoridades. O problema da igreja é que às vezes ela quer entrar em briga que não é dela. E Jesus está nos ensinando isso aqui. Pastor Osiel, que negócio é esse? Preste bem atenção. Quando a igreja entra numa coisa que não é para ela. Que não é para ela. Aí, muitos surgiram e o que é que as autoridades faziam? Matavam, 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 matavam. Se vocês analisarem o texto, olha a inteligência de Jesus. Jesus sai da região que tinha Herodes Antipas, cabra ruim, e ele vai para a região de onde? Cesareia, ao norte de Israel, 25 milhas, 2 dias da Galileia. Jesus vai para lá, local distante, sem influência política e em secreto. Olha aqui porque vocês, deu para entender agora? Por que Jesus vai para Cesareia de Filipe? Porque Jesus, ele sabia, e os irmãos sabem, quando vocês leem o capítulo 2, verso 3, verso 6, e me parece que lá o verso 12. Os 3 magos chegaram e disseram: onde há de nascer o Messias, o rei? Aí ele disse: não. Quem é o rei aqui? Sou eu, ninguém toma minha cadeira. Esse é o problema. Tem irmão que às vezes Deus começa a levantar ele, aí ele começa a dizer: eu estou pregando mais do que o presidente. Já quieta que já tu morre. É assim ou não é? Tem irmão que, isso aqui é tanto na igreja como lá fora. Às vezes a irmã o chefe está gostando do trabalho dela, aí ela começa: daqui um dia eu vou ser promovida aqui, porque do jeito que é meu trabalho aqui, do jeito que o chefe me diz ali, aí vão já puxar teu tapete. Isso aqui é a lição de Jesus para nós. Tem irmão que começa bem direitinho, tem a palavra boa, é assim ou não é? Pronto. Às vezes eu estava lá, lá era uma segunda-feira eu pregava, o pai botava eu para pregar uma segunda, e outra segunda era ele. Uma segunda era eu, uma segunda era ele. Aí pronto. Mas a igreja só enchia quando era o pai dele. Aí o pai, pronto, quando ele terminava de pregar, aí a igreja estava glorificando e tudo, ele disse: aqui sou eu, Osiel, que não tem negócio não. E eu disse: show, o senhor é duro mesmo. Rapaz, pai, eu fiquei admirado. Rapaz, onde é que o senhor arruma isso? Pronto. Agora tem irmão, tem pregador, tem copastor, que cai na jogada do povo. Irmão, ninguém na igreja pega como você, não é assim? Ele disse: irmão, quem é bom ser o presidente aí sou eu, porque pastor aí é fraquinho. Mas o problema é que ele está na cadeira. E se for um Herodes? Se for um Herodes, tu está ferrado. Irmão, poder é negócio sério. É ou não é? Olha, eu não brinco. Eu não brinco com quem tem poder. Eu não brinco com quem tem caneta. Às vezes tem irmão que sai: mas é o fulano de tal. Eu não brinco com quem tem caneta. Eu oro, eu busco a Deus,
busco estratégia. O problema tem muito crente, irmão, que assanha demais um negócio e depois não sabe como sair dele. Olha o que Jesus está nos ensinando aqui. Eu pergunto aqui aos senhores, o que os 3 magos causaram quando eles disseram, onde há de nascer o rei dos judeus? Vamos ver aí o verso 6, vê aí. Olha aí como é que diz aí. 2:6, rapidinho. Pai, mas é bom a Bíblia. É porque a gente vai conversando na Bíblia. Não é isso? Não, é o verso 3. Como é que diz? Quem já achou? Mateus 2:3. Como? Fique de pé, minha santa, só para a gente ouvir. Vai, diga. Ao ouvir isto, o rei Herodes ficou alarmado. Olha, a Bíblia diz assim, turbou-se, perturbou-se. O emocional dele, irmão Costa, meu poder? Estão querendo tirar meu? Não. Isso aqui, irmão, é pastor, é irmã do circo de oração. Tem delas que até quando está orando, diz assim, Senhor, há muita gente de olho nesse cargo. Mas não deixe, porque o Senhor me botou aqui. E quem ousar, Senhor, tirar isso, porque é teu para mim, mata Jesus. Irmão, porque poder, diga aí para o irmão que está ao teu lado, nunca brinque, diga para ele aí, nunca brinque com quem tem poder. Nunca brinque. Negócio sério. Os magos na inocência, tem uma profecia de uma estrela, e onde é que vai nascer o rei dos... Aí o que foi que Herodes disse? Rei? Turbou-se ele, enfureceu-se, zangou-se. Aí, como a irmã leu, e ele mandou chamar logo os estudiosos. Aí ele disse, tem uma profecia, olha a astúcia dele. Magos, eu não estava lembrado, mas tem uma profecia. E vocês estão certos. Vão buscar o menino. Procurem o menino. Olha como é que o diabo trabalha. Procurem o menino. E quando encontrarem, voltem e me digam, eu também quero ir adorar. Eu quero adorar esse menino. Pronto, aí eles foram. Mas quando Deus dirige tudo, a Bíblia diz, na hora que eles chegaram lá, vendo o menino, adoraram. E quando adoraram, na hora que entrou, aí logo veio a revelação, não vá lá não, volte por outro caminho. E eles voltaram. Mas olha o que faz o poder, escutem bem, olha o que faz o poder. 16, olha o 16. 2,16. Isso aqui é muito sério. Olha o que faz o poder. Olha aí, diga. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiriria dos magos. Pronto, o que ele fez? Me enganaram. Já que eu não sei quem é o menino, eu vou saber o tempo e eu vou mandar matar. E mandou matar de quantos anos? 2 anos para baixo. Aí Jesus Cristo, sabendo que isso ia gerar confusão política, ele se retira e vai para Cesareia de... E longe de Herodes, Antipas, isso aqui não é medo, é prudência. Jesus não tinha medo de ninguém. Mas tem coisa que não se vence enfrentando, tem coisa que se vence na prudência. Estão entendendo como é as coisas? Tem coisa que se vence na prudência. Tem um momentozinho, tem a hora. Senhor, me dá prudência. É por isso que a Bíblia diz no Salmo 121, ele abençoa a nossa entrada e o que mais? E a nossa saída. Tem irmão que se suja tanto na entrada como na saída, porque não tem o quê? Prudência.
Irmão, tem gente que tem tanto medo de perder o poder, que até uma fala tua, ele já se assusta. Tudo é assim. Eu li de um local que chegou um pregador em um povoado. E naquele povoado, o pregador, ele era disparado. E o chefão era um pistoleiro grande. Aí quando ele chegou lá, ele disse para os homens dele, vai matar aquele homem lá. Aí eles foram lá, os caras, capanga, foram para matar. Quando chegou lá, ficaram ouvindo o pastor. Aí eles voltaram e disseram, não, doutor, nós não matamos o homem porque ele é pregador. Ele disse assim, esse é o perigo, a arma dele é pior, porque muda mentes de pessoas. Então deixa eu dizer uma coisa aqui para os irmãos. O que Jesus quer mostrar aqui para nós, as crianças, elas foram mortas. Jesus sabia que tinha muitas ideias sobre o Messias, e que naquele momento não era a hora dele, não era o plano dele, e Jesus teve prudência. Chamou os discípulos e fez uma pergunta. Olha aí a pergunta. Ele faz uma pergunta e diz assim, o que o povo está dizendo ao meu? Agora ele fez a pergunta aonde? Lá pertinho de Herodes Antipas, foi? Ele fez aonde a pergunta? Lá em Cesareia de Filipos. Irmão, isso aqui é tão interessante. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Como foi que a Esther conseguiu... Olhe para cá. Isso aqui é pastor Enos. Escute bem. Escute bem. Eu pergunto aqui aos irmãos. Nos persas, tinha algum homem de Deus, alguma pessoa de Deus, aliada ao poder dos persas? Não. Mas quem foi que criou a lei para matar todos os judeus? Quem se lembra o nome dele? Vamos lá, diga-me forte. Quem foi? Amã. Olhem para cá, Amã. Digam comigo isso bem forte, prudência. Mais forte, prudência. Virei para a irmã que está ao teu lado, irmão, e olhe bem nos olhos dele e diga assim, prudência, irmão. Até nós pastores, prudência. Às vezes tem uma pessoa que é ruim, e aí tudo é ruim na congregação, e aí é ruim, fala da gente. Mas se tu for mexer nele, tem o tio dele, tem a mãe dele, tem o irmão dele, tem o avô dele, tem o neto dele, tem a nora dele, tem o cunhado dele, irmão. Aí todo dia fica com raiva da gente. É assim ou não é? Aí é prudência. É assim, prudência. Prudência. Irmão, eu quero que o senhor deixe ali a congregação e venha mais para perto de mim, na sede. Mas o que eu vou fazer na sede? Não, ficar do meu lado, me ajudando em oração. Aí pronto. Aí bota ele pertinho, para você ficar olhando, vigiando. Aí pronto. Olha, irmão, o irmão ali eu vou tirar ele. Tem uns que tiram no supetão, mas acaba muita coisa. Arranca muita coisa. Olha para cá. Jesus foi para onde? Vamos lá, só quem tem boca. Jesus foi para onde? Cesareia de Filipos. Aí observa bem, por que ele foi? Porque em todo lugar estava tendo a ideia do Messias. Mas a ideia do Messias não era o Messias Salvador. Era o Messias o quê? E quando entrou a questão da política, quem aparecesse dizendo que era o Messias, eles matavam na hora. Olha para cá. O rei disse assim, procura-se, colocaram lá no palácio do Assuero, em Suzã, procura-se uma moça bonita para casar com o rei. Aí, o Mardoqueu disse, eita, é agora. Botou quem? Vamos lá, isso aqui, pronto. Botou quem? Esther. E eu pergunto, o que foi que ele disse para Esther, quando ele botou ela lá? Hein? Não diga... tua província, tua história, nem o teu povo, te esconde, faz de conta que tu és, não é assim? Uma mulher daqui. Aí a Esther, pronto, entrou, toda bonita, né? Pronto, aqui um perfuminho, Esther, é perfume, né? Pronto, ela não foi, eu sou da Assembleia de Deus, eu não uso. É assim, não, prudência, tem hora que as coisas tem que ter o quê?
Prudência, aí pronto, aí ela foi, pedia, não era assim, ou e tal, e aí fulano, aí colocou as amigas dela, aí pronto. Aí quando deu fé, irmão, olha, para Deus salvar o povo dele, ele usou a prudência. Ele usou quem? Eita, glória a Deus. Porque às vezes tem irmão, nós vamos vencer logo, é dar uma lapada, quebra tudo. Não, quebra não. Tem hora que é hora para quebrar, mas tem hora que é hora da... Vamos, diga bem forte, é hora da... Prudência. Até Jesus está nos ensinando aqui. Às vezes o irmão é dirigente, aí, isso aqui acontece demais, irmão. Pronto, é dirigente, aí de repente você solta uma palavra grosseira, a família se zanga. Agora mesmo o irmão me chamou, pastor Zé, eu quero entregar a congregação. Eu disse, rapaz, o que é isso? Pois é, pastor. É porque lá eu falei ao irmão um negócio com uma coisa e o irmão disse que quer me matar. Eu disse, não, entregue mesmo, porque para a gente fazer um velório é perigoso, né? Então, irmão, tem gente que não sabe entrar. Aí olha para cá, Esté ficou só e quem se levantou? Um homem cheio do cão, do diabo, do inferno. Eu não vou deixar um judeu vivo. Aí, irmão, quando a lei foi assinada, o Mardoqueu foi lá na Esté. E aí pronto, olha, o que ele já está com saco, com cinza, o que ele quer? Aí ela nem atendeu. Aí ele disse assim, vai dizer para ela que Deus talvez colocou, o Senhor colocou ela ali para este dia. Mas se ela se calar, o Senhor Deus de uma outra forma vai dar um livramento. Mas diga para ela, ela não vai escapar. Aí Esté ouviu, ela disse, é pesada a palavra. Eu pergunto, mas Esté agiu como? Ah, irmão, sabe como foi que ela venceu a batalha? Diga comigo, com churrasco. Ela venceu a batalha com o quê? Com churrasco. Majestade, vai ter um churrasco lá em casa. O senhor pode ir, minha filha, o que é isso? Churrasco da minha rainha, vou na hora. Ela disse, traz o general. Quem? O Amã. Aí o Amã chegou na casa, eita, eu estou grande. Estou grande. Aí Esté vai fazer um churrasco, só chamou o rei e depois quem? Ele nem sabia, coitado. É o mais bonito na Bíblia, viu? Aí pronto, e ela toda bonita, toda arrumada. Aí pronto, olha aí meu rei. Aí dá uma comidinha para ele. Ei, mas Esté está lindo. O que é, Esté, que tu quer? Nada não, é só para tu ficar no churrasco. Né? Aí, de repente, ela se jogava, se rebolava na frente dele, né? E ele gostava disso. Você pode ler lá no capítulo 1 que ele gostava. Ele gostava da mulher apresentar, por isso que ele mandou chamar a outra, não foi? Aí ele disse, Esté, o que é que tu queres? Porque isso aqui tu tá, esse negócio todo, esse banquete, diga meu amor, diga minha filha. Ela disse, não, vou fazer outro churrasco. Aí vem no segundo churrasco. Irmão, primeiro churrasco, conquistou o rei. Segundo churrasco, o coração dele já estava aberto. Aí foi que ela foi revelar. Tem coisas que a gente perde porque não tem prudência. Jesus está mostrando. Ele saiu da região e foi para os discípulos e disse assim, só para os deles. Ele não falou no meio da rua. E aí, como é que a população está me vendo? Vamos lá, digam vocês o que os apóstolos disseram. Uns dizem que tu és João Batista. Olha para cá, preste bem atenção nisso aqui. Isso aqui está uma resposta de como o povo pensava Jesus. Tu és o quê? Tu és quem mais? E tu és quem mais? Eles não falaram. Olha para cá para você ver como é que o povo estava pensando de Jesus. Porque tem irmão que pensa, pronto, João Batista era cabrinha manso ou era cabra valente? Vamos lá, era cabrinha mansa ou cabra valente? Combatia o pecado ou não combatia? Como era que a multidão estava vendo Jesus? Como é que a multidão estava vendo Jesus? Valente. Chegou um aí agora que é tremendo. Ele entra em templo, joga a banca velha no chão. Ele não tem conversa não, dá pé em fariseu que rasga. Eles viram Jesus como João Batista. Depois
Vê como é Elias. Ele era disparado. Chegou para Acabe. Acabe disse: olha, tu é um perturbador. Cala tua boca. Perturbador é tu. Essa mulher é a tua sem vergonha. Tu não presta para nada. Era assim Jesus também. E o outro quem era? Jeremias não tinha mensagem tranquila. Era só dizendo: vocês vão ser cativos. A Babilônia vai dominar. Aí um profeta vinha, dava um murro na cara dele: tu me bateu, mas tu morre amanhã. Era assim. Jesus foi comparado com os três. Agora preste bem atenção. Olhe para cá. Todos eles compararam Jesus como voz profética. Mas Jesus não era só profeta. Jesus não era só profeta. E ele chamou o grupo dele, olha para cá. Porque quando o grupo é fortalecido, não tem diabo que arranque a fé de um grupo alicerçado em Jesus. Olha, nós estamos preocupados. Tem irmão que fica preocupado com ideologia de gênero, fica preocupado com comunismo, fica preocupado não sei com o quê. Chama o povo e ensina a Bíblia, porque Bíblia dentro de crente, diabo não arranca, Satanás não arranca, inferno não arranca, pode é matar. É assim ou não é? Agora, crente que não tem preparo, ele fica logo com medo. Nós respeitamos as autoridades, sabemos dos valores que elas têm para a igreja, mas a igreja depende, sabe do que é? É do evangelho. Olha para mim aqui, quem tem evangelho, irmão, na vida, pode surgir poder comunista, pode surgir o diabo, o cão, à noite eu vou falar sobre isso. Mas hoje os irmãos não estão tendo preparo. Aí tudo, na hora que surge um negocinho, irmão, cuidado, pregue isso não, senão tu morre. Aí o irmão disse: irmão, eu tenho minha família, né? Te aquieta, Jesus entende. Aí o Sadraque, Mesaque e Abdenego, no capítulo 3, está lá no 17 em diante, eles disseram: majestade, sobre esse negócio nós não vamos te responder nada. Fica com teu reino, fica com a tua glória, fica com a tua Babilônia, fica com teus deuses. Agora, adorar teu Deus? Não. Nós só adoramos o Deus que está nos céus. Quem pode levantar as mãos e dar glória a esse Deus? Pega na mão desse santo aí que está ao teu lado e diga assim para ele: quem sabe quem é Jesus, não nega ele mais nunca. Oh, aleluia. Oh, aleluia. A opinião popular, igreja, olhem para cá. A opinião popular, a opinião de teologia é uma coisa. Relacionamento com Jesus é outra coisa. Não é assim? E quando tu conhece ele, pode quebrar até os dentes, mas tu não nega. Pegaram o Policarpo, nega. Eu não nego. Ele nunca me fez mal. Ele é meu Senhor, é meu Salvador. 50 anos eu venho sendo crente. E ele nunca fez nada de mal para mim, só me deu a vida. Tocaram ele num camburão velho quente. Ele negou? Eita, bicho que não morre. Vamos botar ele numa ilha de feras. Ele negou? Não. Agora, quando o crente não conhece quem é Jesus, só frequenta a igreja, aí toda coisinha para ele, pronto. Irmão, eu vou desistir. O governo diz que quem for para a igreja morre. É assim? O que os homens estão dizendo? Vamos lá, bem forte. Diga aí o que eles estão dizendo. Uns dizem que tu és. Só quem tem boca para não esquecer mais. Tu és quem? E outro, tu és quem? E outro? Pronto, até aí. Só compararam Jesus com cabra, macho e bom. Mas é bom quando a pessoa, não é assim? Compara a gente com a gente que é de caráter. Agora, quando compara tu com quem não presta, mas é ruim, não é assim? Pronto. Agora aqui, o pastor, agora ele me contando aqui, né? A irmã foi tirar: pastor, deixa eu tirar uma foto aqui com o senhor, pastor Aziel. Ele aqui. Aí, pronto. Aí, primeiro ela achou: quero tirar uma foto com o senhor, e ele foi tirar. Aí, pronto. Ô, pastor Aziel, não, irmã, sou eu não, mas fica feliz, que parece comigo, né? Aí, pronto. É bonito do meu jeito. Aí, tá vendo aí?
Então escute uma coisa. Irmão Costa, o senhor é advogado, parlamentar, que o irmão Costa escreve bem, de família e tudo. Olhe para cá, quando você pega um grupo, isso é na filosofia, isso é na universidade, não estou falando de zoada, eu estou falando de pegar um grupo, isolar esse grupo e ensinar. Vocês sabem qual é o nosso problema? É que muitos não querem a fé ensinada, doutrinada. E só tem uma coisa, quem é formado, olhe para cá, quando você vê uma pessoa formada, eu vou dar exemplo aqui de partido, o exemplo, se ele tem uma luta de um partido comunista, aquilo ali já é formado nele? É ou não é, irmão Costa? Aquela ideologia, ela é construída na universidade, a pessoa já entra como revolta. Colocaram Karl Marx, colocaram Gramsci, colocaram Schopenhauer, colocaram Nietzsche, colocaram Sartre, colocaram só bicho ruim na mente dele. Não tem quem tire, irmão. É assim? As seitas, quando elas pegam alguém que adicionam, elas formam um partido tão forte que não tem quem arranque. Jesus pegou 12, um caiu, mas os 12 que ele ensinou, e ele disse, o Espírito Santo vai estar em vocês. Depois que esses ficaram cheios de Deus, eles não tinham mais medo de nada. Mas tudo começa aqui. Diga comigo, treinamento, discipulado, ensinamento, doutrina. Olha para cá. Só eles, longe de Herodes, longe da multidão. E vós, quem dizeis que eu sou? A primeira, a opinião do povo. Agora Jesus diz, eu quero saber de vocês, o que vocês dizem que eu sou? Essa pergunta, irmãos, escutem bem, essa pergunta, Jesus queria tirar da mente dos discípulos um ensino errado do quê? Eu falei no início. Jesus queria tirar um ensino errado. Pronto, olha para cá. Eu pergunto, só Pedro falou isso aqui ou alguém já tinha falado isso? Vamos lá. Quem quer participar? Só Pedro disse isso aqui ou alguém antes de Pedro já tinha dito? Quem acredita que foi só Pedro que disse? Não, estão indecisos. Alguém já tinha dito antes? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Primeira vez? Vamos lá. Vamos ajudar. Vamos para João 1, 41. Depois 49. Vamos lá. Quem encontrou aí pode ler. Pronto? Cadê? Para este achou primeiro André, achou primeiro seu irmão Simão e disse, já achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Agora 49. Natanael, pode ler, vai ler. Natanael respondeu e disse, Rabi, tu és o Filho de Deus. Preste bem atenção. Então pessoas já tinham dito o que Pedro vai dizer. Mas muitos disseram, baseado naquela ideia
Da onde que eu falei? Do judaísmo. O Natanael, ele acrescenta, porque o Senhor Jesus diz, antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Então olhe para cá, Jesus pergunta, mas vocês acham que eu sou o quê? Aí Pedro abre a boca e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para Pedro e diz, nesse momento, Pedro, tu estás sendo bem-aventurado. Esse estado que você falou agora, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, só para os irmãos terem uma ideia. Coisas espirituais, escutem essa aqui agora. Você pode fazer teologia 4, 5, 6, 7, 20 anos, e você pode não ter nada do que Pedro falou aqui. Vocês estão vendo o poder da confissão. Todo Israel tinha que citar Deuteronômio 6,4. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus. Pronto, era a crença e o credo de Israel. Shema Adonai, Eloheinu Echad, o único, a palavra Echad é a mesma que aparece na união de Gênesis 2:24. Ou seja, se você não tiver a confissão, essa fé que o pastor colocou aqui nesse tema, na doutrina e na fé, essa fé aqui não é a fé emocional, não é a fé da mente, é a fé na doutrina, é a fé no Cristo que é vivo, que é eterno, que é poderoso, é a fé no Cristo que reina para todo sempre. Tu és o Cristo. O quê? Quando ele diz, tu és o Cristo, a palavra Machia, Messias, ungido, não era nome, era um título. Mas agora ele abre a boca e diz, tu és o Cristo. Agora ele diz o quê? Tu não és um político. Tu não és um Messias para quebrar poderes políticos, quebrar Roma. Não. Tu não és um homem para quebrar o poder de Herodes. Jesus nunca combateu Herodes. Jesus nunca combateu Pilatos. Quando Pilatos disse, tu não sabes que eu tenho poder para te prender, está lá em João 18, para te prender, para te soltar, o que foi que ele disse? Nenhum poder te seria dado se do céu não fosse. Agora olhe para cá, pastor Ziel, quer dizer que eu vou ser um crente aqui na terra? Eu sou cidadão, pastor, pronto, eu tenho que lutar pelos meus direitos. Quem é que está tirando direito teu? Agora olha para cá, me mostre um poder político transformando o drogado. Me mostre um poder político criando amor nos corações. Me mostre um poder político libertando escravos. Olhem para cá, Paulo nunca pregou contra Roma, mas uma coisa Paulo fez, pregou o evangelho. Você quer quebrar o poder do crack aqui? Prega o evangelho no bairro, porque na hora que ele aceitar Jesus, ele deixa o crack. Você quer ter políticos sinceros e honestos? Prega o evangelho, porque se ele aceitar Jesus e ter a palavra, ele vai ser um homem honesto, verdadeiro e sincero. Você quer ter homens sinceros nos lares? Deixa o evangelho entrar, que ele vai amar a esposa como Cristo amou a... O que transforma é o evangelho, igreja. Uma coisa é uma questão social, a outra coisa é o evangelho entrar. E Romanos 1,16 diz que o evangelho é o quê? É o poder de Deus. É o poder de Deus. Agora eu estava ali num bairro nosso, e uma irmã disse para mim, que aí nós compramos um terreno, e o terreno lá é só onde tem bagaceira.
tráfico pesado, morte, bala. Aí um irmão disse, pastor Ziel, compra aquele terreno, um pastor. Aí nós compramos o terreno. Aí os irmãos disseram para o pastor, não compre não, porque aqui não dá congregação, aqui é só bala. Aí o pastor, irmão, como é as coisas? Ele tem até um defeitozinho na perna. Aí pronto, aí eu disse, meu Deus do céu. Aí ele disse, eu senti de abrir a congregação aqui. E vou pedir para o pastor Zé para nós comprar o terreno. Bem na boca de fumo. Aí pronto. Ele até puxa de uma perna. Irmão, quando é Deus que usa, tu pode ter a perninha curta, tu pode ter a venta grande, a orelha grande. Mas quando Deus te usa, rapaz, quando você conhece Cristo, aí pronto, irmão. Aí agora, ele saiu dessa área faz tempo, completou o ano lá, mas ele comprou. Aí agora o outro pastor foi lançar a pedra e me convidou. Eu fui mais a minha mulher. Cheguei lá, irmãos, na casa que já vai ser construído o templo, eles abriram um salão, cheinho de crente. Aí eu disse, você convidou da subsede? Disse, não, aqui não tem ninguém de subsede não, pastor. É só da congregação. Eu disse, irmão, não me diga isso. Aí ele estava lá no culto também, o pastor convidou ele. Aí ele deu a palavra, olha pastor Ziel, eu não contei para o senhor, mas quando eu quis comprar aqui, a igreja aqui não aceitou não, ninguém. E aí olha o tamanho da igreja, eu disse, meu Deus do céu, o que é isso, Jesus? Irmão, isso é só quem conhece Jesus. Aí lá servindo, terminei, lancei a pedra, aí servindo lá, e uma irmã foi me servir, servindo eu, servindo ela disse, pastor Ziel, ontem nós dirigimos o culto aqui, na casa do chefão da gangue aqui, do tráfico. Eu disse, não me diga isso, irmã. Eu estou lhe dizendo. Tivemos ontem lá, ele pediu um culto, e aí pronto. E aí, pastor, lá quando a gente foi dirigir o culto, mas aí todo mundo, aí ele disse assim, eu tenho vontade de sair dessa vida. Aí o marido dela, não, Jesus vai lhe abençoar, ele vai lhe perdoar, uma horinha dessa. Aí a mulher... Pronto, perdeu o controle. Olha, essa tua vida, tu vai morrer nela. Se tu não aceitar Jesus, tu vai morrer nessa vida. É uma vida desgraçada. E Jesus morreu na cruz. Não adianta você estar nisso, rapaz. Aí o homem ficou mole. Mas como é que eu faço para sair? Aceitar Jesus hoje. Larga essa vida velha. E o marido, minha velha, larga, que não presta essa vida. Aí eu disse, rapaz, isso é coisa de crente, irmão. Aí ela disse, pastor, eu disse as verdades para ele. Eu disse, é mesmo, irmã? Aí quando eu saí, olhei a casa dele ali, ó. Eu disse, eita, meu Deus do céu. Irmão, só faz isso quem conhece Jesus. Só quem sabe que ele... Vocês sabiam por que essa igreja cresceu? Era crentezinha aqui no meio da rua, gente contra a igreja, mas o crente cheio de Jesus, não temia quem falava mal, ia junto com o pastor, nem que morresse, mas estava lá, dizendo, Jesus é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Coisa espiritual, diga essa comigo, coisa espiritual, é só para quem é espiritual. O que foi que Jesus disse para Pedro? Não foi e nem quem, mas o quê? Irmão, tem irmão que diz assim, olha, pecador, vem para Jesus, ele te ama. É porque ele só ouve falar assim, aquela fé normal. Agora, quando Jesus está dentro dele, você sente na fala, você sente na voz a paixão que ele tem. É assim ou não é, irmãos? O gozo que ele tem. Porque a Bíblia diz que isso é revelado, não é estudado. Lá em 1 Coríntios 2,14, a Bíblia diz que as coisas espirituais, elas só se discernem como? Pronto, espiritualmente. Quando, olha para cá, Jesus gosta, diga isso comigo que agora eu vou encerrar. Jesus gosta de coisa que vem do céu.
Irmão, quando Pedro abriu a boca e disse: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus glorificou, aí começou a prestar o negócio. Eita, Pedro, agora ficou bom, rapaz. Isso não é carne nem sangue, é o Espírito de Deus. Aí, irmão, Jesus vai fazer troca de palavra. Diga comigo, troca de palavra. Diga bem forte, troca de palavra. Quem foi que disse que Jesus era Deus? Fale bem alto. Quem disse que Jesus era Filho de Deus? Quem disse que Jesus era o Cristo enviado? Quem foi que disse? Pedro. Vamos lá, quem foi que disse? Quem foi que falou? Aí o culto prestou. Quando começou a prestar, porque Paulo diz lá em 1 Coríntios 14, 26, quando vocês se ajuntam, um tem visão, outro tem revelação. Culto de crente é assim, irmão. Tu tá, eita, hino gostoso, é o ensino da harpa. É assim ou não é? Quando crente vem para o culto morto velho. Olha, tem igrejas nossas aí que estão para se fechar, porque no domingo os irmãos cantam morto. Nós abrimos este culto. Tudo morto. Ninguém vem para a igreja morta não, meus irmãos. É assim. Na Bíblia, no Novo Testamento, quando ia para o templo, a crente mais velhinha tinha 84 anos. Jejum, oração e pregação do Messias. 84. Crente, irmão, não é, anda com uma mole velho, não. Pode ser velhinho, mas ele anda cheio da alegria de Deus. É assim ou não é? Então pronto. Aí olha para cá. Só eles. Aí Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus. Eita, irmão, aí Jesus ficou alegre. Quando Jesus viu Pedro tomado pelo Espírito Santo, Jesus disse: Pedro, e eu vou te dizer uma coisa, como é teu nome? Eu também, olha, troca de palavra. E eu te digo que tu és Pedro. Olha para cá, irmão, Jesus gosta de crente que é cheio das cores do céu. Quando Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus, Jesus ficou alegre com Pedro, que aí Jesus jogou para Pedro e disse: ei Pedro, Cefas, aramaico, o nomezinho de Pedro era? Pedro quer dizer o quê? Vocês sabem disso, pedra. Só que Pedro é uma pedrinha que se remove, é uma pedrinha que tira. Jesus é a pedrona, ninguém arranca. Jesus é a pedra, como diz, está a cidade fundada ao redor dos montes. Diga aí para o irmão que está ao teu lado, tu é só uma pedrinha, diz aí. Tu é jogado para um lado e para o outro, qualquer hora. Se Jesus não tiver misericórdia, tu é jogado com uma pedrinha, ré para cima e para baixo. É assim ou não é? Então diga para ele aí, diga para ela, fica na pedrona, diga, fica na pedrona. Não sai da pedrona. Tu é só pedrinha. É só pedrinha. Tem a pedrona. Quem é a pedrona? E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta tu é uma pedrinha e eu sou uma. Vamos lá, tu é uma pedrinha e eu sou uma pedrona. Vamos lá, tu é uma rochinha, eu sou uma rochona. Tu é uma rochinha e eu sou uma. A pedrinha tira qualquer hora. Olha para cá, 1 Pedro 2,4. A Bíblia diz que nós somos as pedras que embelezam o santuário, mas a pedrona aqui é ele. Quem glorifica a Deus? Eita glória! A pedra que ninguém arranca. E essa pedra, irmão, não é da agora não. Me veja bem aí, se é 1 Coríntios 3,11, rapidinho. Deixa eu ver aí, deixa eu ver se eu estou certo. É ele, né? Aquele ninguém pode pôr, né? Vê se é. Como é que diz aí? 3,11. Aí aqui. Bora, lê. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Pronto. Quem é o fundamento maior? Aí pronto. O Pedro era só o quê? Uma? E quem é a pedrona? Quem é a pedra angular? Quem é que regula? Quem é que padroniza? Tem que ter primeiro o quê? A pedrona, para depois vir o quê? Então tu só é pedrinha. Só ele é angular. E olha para cá, até a pedra que Moisés bateu. Eita, mas eu gosto da Bíblia. Ei, diga como era? Tipificava Cristo, né? A pedra tipificava. E o Lorival Freitas ainda melhora o negócio.
E na funda de Davi era Cristo aquela pedra, e balançava, e balançava. Eita, rapaz, um dia eu liguei para ele, Lorival Freitas, rapaz, tu estava orando nesse dia, porque, irmão, olha, e na funda de Davi, esse hino, irmão, aí ele disse para mim, que o pastor fez o Bereano, ele disse para mim, Lorival, aonde foi que tu arrumou aquilo? A estrela de Jacó, irmão, eita letra, com os seus raios penetrantes, a esperança de Israel. Eita, rapaz, toda vez que eu escuto esse hino eu choro. Aí quando eu chego nessa pedra é que eu choro. E na funda de Davi, irmão, porque o Davi só botou uma, né? E aí tem pregador que gosta de embelezar o negócio, aí ele cita lá, eu acho que é 9:6 de Isaías, né? Ele é maravilhoso. Aí diz os pregadores que gostam de arrumar um negócio, não é errado não. Aí diz, Davi meteu a mão no arfoge, eu ouvi um irmão pregando. Ele botou e aí pegou a primeira, aqui é o príncipe da paz, não é para Golias. Aí botou. Ele pegou a segunda, maravilhoso, não é para ele. Ele está cheio do diabo. Aí botou. Conselheiro, ele não quer conselho. Aí pronto. Aí ele pegou. Deus forte. Rapaz, é pancada doida, irmão. Bichão de 3 metros. Pam. A pedrinha, por isso que o Lorival diz, e na funda de Davi, era Cristo aquela pedra, ele fazia aqui, oh irmão, aí quando você lá, parece que é 1 Coríntios 10, e todos beberam de uma mesma, e quem era a pedra? Pronto. Quem glorifica a Deus? Quem glorifica a Deus? Aí Jesus troca a palavra. Jesus diz assim, obrigado irmão. Jesus diz assim, tu és o quê? Vamos, tu és Pedro. E sobre esta eu edificarei a minha. Olha para cá, a pedra grande não é Pedro. A pedra, obrigado irmão, é porque descontrola aqui, viu, a minha mente. Tem pregador que gosta de pegar com teclado, não dá para mim não. Então escute, a pedra era Cristo. E olhe para cá agora, para mim já caminhar encerrando. Olha aqui. Quando Jesus viu o estado de Pedro, irmão, Jesus gosta de crente alegre. Porque quando Pedro disse, tu és o Cristo, Jesus viu que ele estava tomado da revelação. Aí Jesus disse assim, olha para cá para tu ver o mistério. Pedro, já que tu foi usado, já que tu abriu a porta, eu vou te dar o privilégio de tu seres o primeiro a edificar. Quem foi o primeiro homem a pregar o evangelho que quase 3.000 homens aceitou Jesus como Salvador? Quem foi que abriu a porta na casa de Cornélio para um gentio pregando o evangelho? Tudo antes de Paulo. Então olha para cá, como Pedro foi tomado, Jesus disse, eu vou te usar. Irmão, olha para cá. Deus, ele usa também nós para edificarmos. Vocês se lembram de Gênesis 17? Deus disse para Abraão, teu nome é Abrão, mas eu não vou deixar teu nome só de Abrão. Eu vou tornar teu nome como? Pai do quê? Nações. Olha para cá, imagine o Pedro. O Senhor viu que ele foi tomado. Crente que é tomado, irmão, crente que quer ser usado, Deus honra ele. Se você ficar, sabe que ele nega assim, não irmão, isso não é para mim. Pois não é para tu mesmo não. Agora se você começar a dizer, eu creio Senhor, amar a Deus, amar a palavra, buscar, o Senhor Deus vai te usar na terra. Todo que pede, e todo que busca, e todo que bate, então bata, peça, o Senhor vai abrir e vai te dar. Só quem crê nisso, levante a mão e diga glória a Deus. Agora olhe para cá. A pedra aqui, vamos lá, que é Jesus, é fundamento. Fundamento fala do quê? Vamos lá, fundamento fala de quê? Doutrina. Quem é a pedrona? Quem são as pedrinhas? Os apóstolos. Quem é a pedrona?
Aí a pedrona é Jesus, não pode pôr outro fundamento. Aí quando você lê Efésios, é 2, 20, 21. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos, não é isso? No qual Cristo, olha aí, pode ler aí. Não é? Como é que diz? No qual todo edifício, bem ajustado. Lê isso bem aqui, eu vou explicar uma coisa para encerrar. No qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Pronto, a pedra, quem é a pedra maior? Quem é a rocha maior? E essa rocha é tanto o fundamento como também a doutrina. Mateus 7, 24. Quem ouve a minha? Não é isso daí não. Ele diz, quem ouve a minha palavra é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre o quê? O que veio contra a casa? O que mais? A tempestade, o que mais? Os rios, as águas cresceram. Mas o que Jesus disse da casa? Ela não? Por que ela não caiu? Então olha para cá, irmãos, olha para cá. O que sustenta a casa é a parede bonita pintada? O que sustenta a casa é a cortina? Tem casa aí que só tem cortina. Tem crente, irmão, que é só cortina. Na hora que vem a tempestade, arranca tudo. O que sustenta a casa? Então, o que sustenta essa igreja é a doutrina. Olhe para cá. Se essa igreja não tiver doutrina, ela não tem identidade. Se ela não tiver doutrina, tudo muda ela ao mesmo tempo. É alterável, é mutável. Mas se ela tiver doutrina, sai pastor, entra pastor, sai sistema, entra sistema, mas a mensagem é a mesma. Jesus Cristo é o Salvador. Oh, glória a Deus. E aí eu vou te dizer uma coisa, fica nessa fé. Vou encerrar com isso agora, escute, olhe para mim. Aí Jesus disse, está edificado, e as não. Jesus estava dizendo, se vocês acreditarem em mim, eu vou morrer e vou ressuscitar. E a partir de agora, quem acreditar em mim, nem a morte vai matar vocês. Olha aqui, as portas ali a palavra, nós temos a palavra Sheol, mundo dos mortos. Jesus estava dizendo, se vocês me aceitarem e viverem em mim, vocês nunca vão para o mundo dos mortos. Porque crente, eu não vou estar discutindo aqui não, tem irmão que fica, onde é que vai o crente? Onde é que vai a alma? Ele foi não sei para onde, ele foi para um estado intermediário. Não tem nada disso aí na Bíblia. Tem nada disso aí na Bíblia. A gente pregou isso, mas não tem nada disso. Eu vou mostrar para ti um versículo só, para onde é que tu vai quando tu morre. Jesus disse em Lucas 24, 43, como para o ladrão? Como foi que ele disse para o ladrão? Hoje tu estarás comigo. E o que foi que Paulo disse em Filipenses 1, 23? Eu quero estar e partir para estar com, que é muito. Então olha para cá, crente quando morre, ele é só virar a página, porque a morte não mata crente. Quem glorifica a Deus? Morte não mata crente. Porque quando você lê 1 Coríntios 15, aí o Paulo diz, tragada foi cadê a morte, a tua vitória? Porque na cruz, Jesus matou a morte, para mim e para você. Por isso que ele diz, as portas do inferno. Eita glória! Mataram o missionário. Mataram o missionário? Que conversa é essa? Tem irmão que pensa que quando morre um missionário, meu Deus, o diabo está vencendo, mataram o missionário. Quem te disse? Se o missionário se acovardar e negar Jesus, aí é morte. Agora, se ele morrer pelo nome de Jesus, ele só está mudando de endereço, porque a Bíblia diz, oh glória,
que quando Estevão estava sendo apedrejado e morrendo, ele viu o que, igreja? O céu aberto e o Pai o esperando com honra. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Fiquemos de pé. Vocês têm a apostila, tudo que eu falei está aí para vocês acompanharem. Mas vocês já sabem quem é a nossa doutrina? Quem é a nossa doutrina? Quem é o fundamento? Olha, se você pegar todas as 12 ou 11 matérias teológicas, se você estudar todas elas, doutrina da igreja, doutrina dos anjos, doutrina de Deus, doutrina do pecado, quem é que perdoa o pecado? Então pronto, essa é a doutrina. Quem é que dá salvação? Pronto, quem é que dá santidade? É Jesus através do Espírito Santo. Quem é que edificou a igreja? A gente estuda o que é a igreja, definição de igreja. Isso ali é interessante, mas o mais interessante é saber quem é o dono da igreja e se ele está dentro de tu, entendeu? Essas outras coisas, como é que dirige um culto, como é que é a liturgia, isso aí é para nós, é só para passar tempo. Mas Jesus é a pedra. E olhe para cá, quem tem fé nele, não tem medo do diabo, não tem medo de demônio, não tem medo do inferno, não tem medo de perseguição, porque você já sabe que se te matarem, Jesus disse, não temeis aqueles que apenas matam o corpo, mas não podem fazer nada mais. Temei aquele que pode lançar a alma onde? Então Jesus estava dizendo o seguinte, se vocês vivem em mim, na minha palavra, se matarem vocês, é só um virar da página, é só o recomeço ou a continuação da história na eternidade, porque é para lá que nós iremos. Levante a sua mão. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, que esta igreja continue firme na doutrina, firme nas escrituras, firme na fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Continua com esta igreja, dando força, dando alegria aos pastores que estão, ó Pai, na lide do Evangelho. Oh, aleluia! Quem conhece Cristo de verdade, quem conhece Jesus de verdade e tem fé nele, não cede para o pecado, para os modismos. Continua abençoando esta igreja, em nome de Jesus. Agora cante gritando.